capítulo de número 3. João 3. A partir do verso 1. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda, porque eu quero ser uma ferramenta na vida dos meus irmãos. Nas tuas mãos, eu quero ser uma bênção na vida dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. Concorda? Diga amém. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Veja, um homem importante, chefe, uma autoridade entre os judeus, que vai até Jesus, vai no período da noite, mas olha a fala dele, olha o discurso dele inicial, na conversa com Jesus. Sabemos que ensinas. Falei agora há pouco, ontem nós tivemos um treinamento, ensinamento. Falamos esses dias atrás e vamos reforçando. Toda segunda-feira tem a escola de profissionais. A importância de alguém que quer avançar, que quer crescer, que quer melhorar em qualquer área da vida. A importância do estudo, a importância do aprendizado, a importância do curso, a importância do treinamento, a importância do livro, da escrita, do estudo, a importância. Chega diante de Jesus, quem? Uma autoridade, o nome dessa autoridade, Nicodemos. Ele começa conversando com Jesus, dizendo exatamente assim: olha, sabemos que ensinas. E o ensinamento que você tem oferecido não é ensinamento de homens, é ensinamento da parte de Deus. Ô Samuel, por favor, faz um favor para nós. Troca, põe a tradução sem essa sombra, fica ruim para visualizar assim, tá bom? Sabemos que ensinas da parte de Deus, ensinas da parte de Deus. Quantas e quantas pessoas ensinando por conta própria. Eu costumo falar, e você já cansou de ouvir porque eu sou repetitivo. O que eu penso não interessa talvez para ninguém. O que eu penso não vai mudar a história de ninguém. Então, quando eu e mais alguém sentamos para conversar, a nossa conversa, ela é com a luz da Bíblia. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia ensina. E gostou, não gostou, vai ter que aprender a gostar, porque é a Bíblia que muda a história da pessoa. É a Bíblia que muda o casamento. É a Bíblia que muda o profissional. É a Bíblia que muda o jovem, o adolescente, o homem, a mulher, o ancião. É a Bíblia que tem poder para mudar. E isso nós temos que ter resolvido na nossa mente. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu gosto de algumas coisas, você gosta de outras coisas, eu acho algumas coisas, você acha outras coisas. Ótimo, cada um de nós tem uma liberdade de pensar. Eu estava brincando agora há pouco, falando da cor da pulseira. Um gosta do Palmeiras, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Já o outro gosta do São Paulo, o outro gosta do Santos, o outro gosta do Corinthians, o outro gosta do Flamengo, né, Tereza? E cada um, são a liberdade que nós temos, e graças a Deus por isso, e nós temos que saber respeitar o gosto, a opinião de cada um, seja no futebol, seja na política, seja nos relacionamentos, seja no comportamento. Tem gente que fala alto, tem gente que fala baixo, tem gente que gesticula, tem gente que nem se mexe, você não sabe se está vivo ou se está morto, mas está lá falando. É assim.
E nós temos que saber respeitar as diferenças em cada lugar, em cada área, em cada questão, em cada situação. Mas nós não podemos deixar de lado a importância, a relevância, a autoridade da palavra. Porque a palavra está acima de todo gosto. A palavra está acima de todo pensamento. É a palavra que está acima de toda e qualquer ideologia ou filosofia, seja lá o que for. É a palavra que está acima de tudo. Quando eu coloco a palavra acima de tudo, a minha vida começa a ser transformada. O André está com arte. Ele andou pegando umas fotos, não sei com quem que ele pegou, mas eu vou saber. Andou pegando umas fotos nossas ontem, anteontem, não sei. Aí fica lá, compartilhando com a turminha, foto de quando era criança. E foto de quando é criança é igual foto de RG, né, irmão? Quem que sai bonito na foto do RG? Aí fica lá. Aí fica ele com o amendoim, só tesourando eu. Não tem problema. Deixa. Mas uma família, numa casa, a pessoa às vezes cresceu num ritmo, cresceu de um jeito. Na outra casa, na outra família, o outro cresceu de outro jeito. E aí chega uma hora que as duas famílias elas se encontram. Tem o casamento. Na minha casa nós fazia só assim. Na minha casa nós fazia diferente. Bom, vai ter que aprender a entender as diferenças. Vai ter que aprender a entender. Na casa do André eu tenho certeza que ele aprendeu diferente do que a Angelina aprendeu na casa dela. Certeza. Mas eles têm que aprender e vão aprendendo dia após dia, a respeitar o outro. É fácil? Se você tirar a Bíblia, deixar a Bíblia de lado? É fácil, Adriano, Mirela? O Adriano é todo calmo, todo tranquilo. Ele é calmo, né, Mirela? Não? Pelo menos parece. Já a Mirela não é calma, não. A Mirela já é mais agitada. Tem que... Roseli e o Pedro. Você olha a Roseli, você fala, a Roseli é tão calma, tão tranquila. O Pedro já não é, né? É o contrário. Mas como que nós fazemos com isso daí? Como que nós administramos esse tipo de questão dentro de cada casa, dentro de cada família? Vai para a empresa, o Adriano cuida de pessoas dentro da empresa, o André cuida de pessoas dentro da empresa, a Dayana trabalha dentro de uma empresa, e outros tanto de vocês trabalham dentro de uma empresa, o Genilson está trabalhando na empresa, né, Genilson? Trabalha dentro da empresa, né, vocês, outros tanto, como que faz? Porque você vai na empresa, tem um que deixa o departamento, a seção, arrumadinho. Já tem o outro que bagunça tudo. E às vezes você está repartindo o mesmo espaço com a pessoa. Eu e o Minduim já trabalhamos junto, 10 anos junto quase, dentro da mesma firma, dentro do mesmo departamento. Eu sempre fui muito organizado, o Minduim é uma bagunça. Imagine. Como que faz? Se a luz da Bíblia não estiver sobre a nossa vida, como que faz? Porque é com a luz da Bíblia que nós vamos. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a luz da Bíblia, Andressa, que vai fazer com que nós consigamos entender as diferenças, consigamos entender que um é de um jeito, o outro é do outro jeito. A Patrícia e o Adriano fizeram 10 anos de casado há poucos dias. 10 anos, já tiveram alguma dificuldade? Verdade? Nossa, com 10 anos só já tiveram dificuldade? Como que vence? Com a luz da Bíblia. Se nós deixarmos a luz da Bíblia
Ô, Gabriel, corta a luz aqui, escurece tudo aqui. Tudo. Fica assim a nossa vida. Fica assim. Pronto, obrigado. Se tirar a luz da Bíblia da nossa vida, na empresa, no casamento, no relacionamento social, no ministério, com os vizinhos e assim por diante, nós voltaremos às trevas. E nas trevas é confusão em cima de confusão. E a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Jesus, que a Bíblia ensina para nós com muita clareza: eu sou a luz do mundo, e se alguém me segue, não andará em trevas. Nicodemos, uma autoridade, quer dizer, uma pessoa importantíssima entre os judeus, ele procura Jesus, mas ele procura Jesus reconhecendo o quê? Reconhecendo o ensino. Reconhecendo a importância do aprendizado, a importância da palavra. Ensina-as da parte de Deus. O que eu penso pode ser interessante de repente, debaixo do meu ponto de vista. O que você pensa pode ser interessante de repente, debaixo do seu ponto de vista. Mas o que nós pensamos não está na pauta. Quando a palavra de Deus ela está sendo honrada em nosso meio. O pastor pode ser joia, se ele não estiver pregando a palavra, não está valendo nada. Pode ser o baguá, sem Bíblia não vale, sem aconselhamento bíblico não vale, sem instrução e correção bíblica, para pouca coisa serve. Pode ser joia, pode ser o amigão, o papaizão, fala o jeito que quiser falar. Sem Bíblia não vale. Então a Bíblia para nós, Sidney, a Bíblia ela tem que fazer toda a diferença. Sou casado, no meu casamento, a Bíblia tem que fazer a diferença. A Bíblia, o ensino, está aqui, uma autoridade, eu não estou conversando, vamos falar, qualquer pessoa aí, com todo respeito a qualquer pessoa, não, mas o texto ele é muito claro, uma autoridade chega até Jesus, sabemos que ensina da parte de Deus. O que Deus tem te ensinado no dia a dia? Que Deus tem te ensinado, Kevin, como filho. Você tem vindo para a igreja, toda semana você está aqui. O que você está aprendendo como filho? O que você está aprendendo, Robson, como pai? O que você está aprendendo, Marlene, como esposa, como empreendedora? O que você está aprendendo, pastor Jonathan, como um pastor auxiliar? Como um jovem que está aí no dia a dia, junto com um grupo de pessoas? O que você aprende, Mauro? O que cada um de nós temos aprendido? Aonde que a Bíblia tem sido relevante sobre nós, porque isso vai fazer a diferença total em nosso dia a dia, e é aí que nós vamos entender, porque para alguns a vida é tão agradável, tão tranquila, porque para alguns a vida é tão satisfatória, enquanto que para outros parece que a vida é tão amarga, tão difícil, tão dura de se viver. E você olha, parece que até o semblante da pessoa é aquele semblante meio que de sofrimento. Por quê? Se Jesus disse para todo mundo, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Uma autoridade. Aí que está uma grande diferença. Uma outra autoridade chegou até Jesus, porque ele estava com uma dificuldade na casa dele, o servo dele não estava bem. Ele chega até Jesus pedindo ajuda. Jesus fala, eu vou na sua casa. Ele fala, não precisa nem ir em casa. Porque eu entendi a respeito de autoridade. Se o Senhor der apenas uma palavra, aquilo que eu estou precisando vai acontecer. Porque eu entendi o princípio da palavra, o princípio da autoridade, eu entendi. Outro dia eu tive uma conversa com a Diana, nós estávamos conversando. E a Diana tem uma conversa muito, muito positiva.
E ela estava falando, pastor, eu entendi a respeito de autoridade e eu não quero esse tipo de coisa para a minha vida. Não sei nem se ela lembra do dia que nós conversamos disso. Tem uns 2 a 3 meses. Mas ela falou, eu entendi a respeito de autoridade. Quando eu entendo alguns princípios, que princípio vale aqui, vale ali, vale lá e vale acolá. Princípio é o mesmo, não muda. O que muda é o modelo. O modelo aqui é um, o modelo ali é outro, o modelo lá é outro ainda, e acolá é ainda outro. O modelo, ele muda. Mas o princípio não muda. O princípio é o mesmo. Autoridade, uma autoridade. Se o Senhor liberar a palavra, já resolveu. Porque entendeu a autoridade. Porque entendeu que as coisas no reino de Deus, elas não são na bagunça. Elas não são de qualquer jeito, elas não são ao léu. As coisas no reino de Deus, elas têm uma diretiva, e a diretiva, ela é dada pelo próprio Deus. Quando a pessoa entende isso, fica mais fácil. Quando a pessoa entende isso, ela vai entender. Ame a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Morrendo pela igreja. Seja submissa a vosso marido. Como que eu vou ser submissa debaixo de autoridade de homem? Como você vai ser submissa a vosso marido, assim como a igreja está submissa à autoridade de Cristo. Porque Cristo é a autoridade na igreja. Quando nós estamos entendendo os porquês, tudo começa a ficar mais fácil. Seja em casa, seja na empresa, qualquer lugar que nós estivermos. O Nicodemos, ele chega para conversar. Mestre, sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus. E aí ele reforça, dizendo assim, ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Olha a ideia, olha o pensamento. Ninguém pode realizar os sinais. O diabo, ele tem poder para fazer sinais ou não tem? Sim ou não? Sim ou não? Tem. A Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz. Por esses dias eu preguei, não tenho certeza se foi domingo passado ou retrasado, que nós falamos da pesca, do barco cheio. O barco quase afunda. Mas qual que é a diferença do sinal que o diabo realiza para o sinal que Deus realiza? O sinal que o diabo realiza, ele faz, ele tira a doença, a pessoa pensa que está tudo em ordem, de repente ele vem e ele traz a doença de volta de um jeito que ele mata com aquela doença. Porque ele matou a pessoa no engano, na confusão. Ele tira a ação dele da casa, da família, ele tira. A pessoa, ela fala, eu não preciso de Jesus, porque sem Jesus, olha como a minha casa está em paz. Foi só eu fazer uma amarraçãozinha, foi só eu pôr uma fita, foi só eu pôr isso, aquilo, a ferradura. Depois que eu coloquei a ferradura, não é no pé, né, irmão? É no bolso, a ferradura entende. O pé de coelho, depois que eu arrumei minha vida, endireitou. E endireitou coisa nenhuma, é só um tempo que ele está dando. Porque ele vai pegar a pessoa ali na frente. Qual que é a diferença do sinal que o diabo realiza para o sinal que Deus realiza? A diferença é que o sinal do diabo, ele é momentâneo, porque ele está apenas esperando a melhor ocasião para acabar com a sua história, com a sua vida, com a sua família e assim por diante. O sinal que Deus realiza é um sinal igual daquele. O barco parece que vai afundar, mas não afunda, porque Deus não deixa afundar. Para que ele ia encher um barco de peixe para depois ele mesmo afundar o barco? A bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. É por isso que tem muita gente dando cabeçada, uma cabeçada atrás da outra, porque a pessoa fala, olha, Deus fez isso na minha vida. Uma semana depois a pessoa fala, não era de Deus. Claro que não era de Deus.
É claro que não é, porque quando é de Deus, enriquece e não acrescenta dores. Quando é de Deus, enche o barco, mas o barco não afunda. É isso que o Nicodemos está dizendo. Existe uma grande diferença naquilo que Deus faz e naquilo que não é Deus operando. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, para isso a gente senta para conversar, igual nós estamos aqui. Para isso a gente reflete, faz a reflexão através da palavra. O Nicodemos, a autoridade, veio e falou: sabemos que o Senhor ensina. Quem aprende, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Quem aprende está liberto dos enganos. Quem não aprende vive num engano após o outro. Opera sinais, opera maravilhas, que se Deus não tiver no negócio, não tem o que fazer. Por quê? Porque opera um sinal que verdadeiramente muda a vida, muda a história, muda o comportamento da pessoa. Então, como que eu posso saber? Pastor, Deus está trabalhando na minha vida. É fácil, porque a Bíblia também ela nos ajuda a pensar. Você conhece a árvore pelo fruto. Que tipo de fruto eu estou dando? Como que eu estou hoje em relação a ontem? Como que eu estou hoje em relação a anteontem? De quando eu conheci Jesus, de quando eu me batizei para hoje, como eu estou? Continuo contando mentira, pastor. Ah, é? Já era para parar de mentir, porque a Bíblia diz que a mentira é o pai da mentira, é o diabo. Como que eu estou? Continuo sendo briguento, pastor. Bobeou, eu pego mesmo, eu dou uns karatê, eu dou uns kung fu. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. É só pegar a luz da Bíblia e trazer sobre a nossa cabeça. Você vai olhando, como que eu estou como um profissional? Faço como se estivesse fazendo para Deus, ou faço procurando tirar um proveito que seja em prol do meu umbigo? Como que eu estou? Como que eu estou com a minha esposa? Como que eu estou com o meu marido? Como que eu estou com o meu filho, com a minha filha? Ou com meus pais? Como que eu estou como um cristão? Como que o bairro me vê? Como que o bairro me olha? Como que os meus vizinhos me olham? É luz da Bíblia. Porque quando Deus está operando, a vida da pessoa ela está sendo mudada, transformada. Aquela conversa, aquela história, fulano caiu no poder. Será que caiu no poder de Deus mesmo? Que tem muita gente caindo, mas a hora que levanta, levanta pior do que quando caiu. Fazendo coisas piores do que quando caiu, antes de cair. Caiu? É Deus mesmo trabalhando? É Deus mesmo operando? Eu tenho que olhar. A Bíblia diz, o coração alegre, ele faz o que com o rosto? Será como árvore plantada junto a ribeiro, cuja folha não murcha. Está falando de beleza. Uma pessoa que medita na palavra de dia e de noite, ela é bonita. E não está falando de estética, se fez luzes ou não fez luzes, se aplicou botox ou não aplicou botox. Não está falando se malhou o bíceps, o tríceps e seja lá o quíceps que for. Não está falando disso. Está falando da pessoa viver em paz, da pessoa viver bem com aquilo que ela tem, ela ser agradecida a Deus. Você vê como que o Nicodemos nos ensina? Você vê como que a fala do Nicodemos vai muito além do que muitas vezes nós pensamos, nós imaginamos. O Nicodemos é uma autoridade, mas é uma autoridade que está reconhecendo que Jesus, ele é poderoso o suficiente para mudar tudo à volta dele. Quando Jesus está operando, tudo tem que ser modificado, transformado. Aí vai o desfecho da história. Porque aí Jesus, ele vai conversar. Nicodemos, você é uma autoridade que está reconhecendo tudo do lado de fora. E uma coisa é a pessoa do lado de fora, Daiane. Ela olhar e ela ver algo na nossa vida. Outra coisa é você estar do lado de dentro e dizer assim, ó, eu posso dizer, Jesus me mudou. Eu posso dizer, Jesus transformou a minha história. Eu posso dizer, eu sou uma nova
criatura em Cristo Jesus. Uma coisa é alguém, aquele velho exemplo que costuma falar, você não vai poder falar que gosto que tem a laranja se você não provar a laranja. Então, Jesus, a vida transformada em Jesus, nós precisamos viver para poder dizer, Jesus mudou minha história. Lição de discipulado, isso daí também. Quando fala a respeito da ação do Espírito na vida de uma pessoa, vida transformada, né? Vida em santificação, testemunho do Espírito, testemunho da palavra. Não, eu posso falar, Jesus mudou a minha vida. Jesus, eu sei a tranqueira que eu era, eu sei como que eu era antes de Jesus. Mas hoje eu sei, não tem nem que as pessoas podem até não falar, não reconhecer, mas eu sei o que aconteceu, porque é isso que Jesus opera na vida de uma pessoa. Ele opera a mudança, a transformação. Ó. Jesus, em resposta, declarou, verso 3: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Nicodemos estava vendo do lado de fora, mas Jesus agora está chamando ele para ver do lado de dentro. Nicodemos estava contando um testemunho igual o Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço por andar com o Senhor, por vivenciar. É diferente. Você ouviu o testemunho na vida de uma pessoa de você contar o seu testemunho. É diferente, totalmente diferente. Verso 4. Pergunta a Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Veja que ele fala, se não nascer da água e do Espírito. Veja, Colossenses capítulo 2, verso 12, diz assim, olha, Colossenses 2:12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados. Foram o quê? Você já viu morto? Não estou falando dos filmes, dos filmes, né, que eu nem sei falar, as empresas que produzem filmes, onde aparece o zumbi lá, não estou falando disso. Você já viu morto voltar para casa? Você já viu alguém, acabou de enterrar, no outro dia, vai lá, bate na porta. E aí, o que você está fazendo aqui? Você não enterrou você ontem lá? Ah, enterrou, mas não gostei. Estava muito escuro, muito quieto, tal, não tinha agitação nenhuma. Estou voltando para casa. Você já viu isso? Você não viu. E você não vai ver. Porque isso é impossível. Está morto, está sepultado. E isso é um outro princípio que nós temos que entender. A nossa velha natureza, ela está morta e sepultada em Cristo Jesus. Ó. Com Ele foram sepultados no batismo. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Morremos, fomos sepultados, agora nós somos uma nova criatura. Pastor, mas o senhor está falando umas coisas, mas eu não estou assim, eu não estou. Pois então, você vai pegar a sua Bíblia, vai ler a sua Bíblia, vai pedir a ajuda do Espírito Santo, e ele vai dizer para você, é exatamente desse jeito que nós estamos conversando aqui. Com Cristo as coisas têm que mudar. Com Cristo tem que ser diferente. Se não tiver diferente, o problema não está no pastor. O problema não está na igreja. O problema não está no irmão, na irmã, no músico, no diácono, no bairro. Se não tiver diferente, o problema está na pessoa. Porque a pessoa, ela não está reconhecendo a autoridade da palavra de Deus na vida dela. Quando ela reconhece a autoridade, ela baixa a bola, ela fica pianinho e fala, bom, é assim mesmo, é melhor eu me alinhar à palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. A pessoa não se sujeita a Deus,
não vai ter força para resistir ao diabo, jamais. Ele vai fugir da casa, da família, do casamento, da empresa, dos negócios e assim por diante. Porque ele sabe que não é uma pessoa que se submete, que se sujeita, que obedece a Deus. Quem não obedece, não se sujeita e não submete a Deus, através da palavra dele, não vai se submeter nem se sujeitar a ninguém. Com isso eu paro a palavra por aqui. Vamos cantar uma última canção para nós ir embora para casa. Eu quero orar por você. Fica em pé, pode ser? Fique em pé. Feijoada, né, irmão? Você veio para a feijoada hoje? Glória a Deus. Feche seus olhos e leve seu pensamento a Deus e ore a Deus. Diga a Deus, eu estou aqui, eu vim aqui. Eu ouvi o Senhor falar, eu tenho certeza que foi o Senhor que falou através do pastor. Tenho certeza, Deus, fale com Deus. E diga para Ele, Deus, eu quero que a tua palavra ela produza na minha vida o efeito esperado, o efeito desejado pelo Senhor. Se você está relutando a palavra, em nome de Jesus, abre o seu coração, deixa Deus trabalhar. Se você está insistindo em permanecer na prática do pecado, em nome de Jesus, muda, se sujeita à palavra. É o melhor para você, é o melhor para o seu casamento, é o melhor para a sua família, é o melhor para o seu filho, é o melhor para a sua filha. Viver em Jesus é a melhor coisa que nós fazemos. É a melhor coisa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, e quero Te exaltar pela oportunidade de conversarmos com a Bíblia aberta. Deus, eu tenho certeza, tudo que foi falado aqui é do Senhor e é da parte do Senhor. Desde o começo até agora, a Bíblia foi citada o tempo todo. Nós não estamos conversando baseado naquilo que eu acho, porque o que eu acho pode ser legal para mim, mas não pode de repente ser legal para meu irmão ou para minha irmã. Por isso nós conversamos com a Bíblia aberta, porque a Bíblia ela vai ser o melhor para todos nós, começando por mim que estou ensinando. Eu oro por esse casamento, eu oro por esse relacionamento pai e filho, eu oro por esse relacionamento profissional, eu oro por essa pessoa, Deus, que está aqui no templo, por essa pessoa que acompanha através da transmissão. Eu oro, Deus, e peço, nos ajude a melhorar e que nós sejamos humildes o suficiente para nos sujeitarmos à Tua palavra. E você que concorda com a oração, com a palavra, diga amém. Diga graças a Deus. Louvado